Glória a Deus. Boa noite, igreja. Graça e paz do Senhor Jesus, amém? Vai tudo bem contigo? Amém? Glória a Deus, né? Que bom. Deus tem sido bom conosco. Amém? Que privilégio para nós estarmos mais uma noite na presença de Deus. Esses dias eu estava conversando com o pastor Gilson, antes do culto. Eu cheguei no culto aqui, eu não me lembro se era num domingo, e eu falei, nossa pastor, eu estou me sentindo um pouco meio desviado. Aí ele falou, por quê? O que está acontecendo? Eu falei, não é que eu fiquei uns 15, 20 dias sem vir no culto à noite, aqui, né? E a gente deixa de vir uns dias no culto à noite, a gente perde aquele, né? Parece que a gente está fora, mas a gente não está aqui na igreja, a gente estava servindo, né? A outras igrejas, as congregações. Às vezes alguns irmãos no Face, pastor, eu não te vi na igreja, o que está acontecendo? Né? A gente está indo, né, dando um auxílio em algumas congregações, como lá em Ipiguá, domingo nós estivemos lá, mas graças a Deus, Deus tem sido bom conosco, amém? Você trouxe sua Bíblia? Vamos abri-la então, por gentileza. Abra a tua Bíblia, por gentileza, em Romanos, capítulo de número 5, versículo 19. Romanos, capítulo 5, versículo 19. Eu quero usar essa passagem como uma referência, depois para uma outra passagem que nós vamos meditar nessa noite. Amém? Romanos capítulo 5, versículo 19 em diante, diz assim: E sendo assim, como por meio da desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por intermédio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. A lei foi instituída para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Eu queria que nós repetíssemos esse versículo aqui. Diga assim: mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Amém? Agora volte um pouquinho a sua Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo de número 5. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 5. Aleluia. A partir do versículo de número 27. Lucas 5, 27. Amém? E passados estes eventos, saindo Jesus, encontrou-se com um publicano chamado Levi, e sentado à mesa da coletoria, e o convocou: segue-me. Levi levantou-se, abandonou tudo e seguiu a Jesus. Então Levi ofereceu a Jesus uma grande festa em sua casa, e uma multidão de publicanos e de outras pessoas estava à mesa comendo com eles. Versículo 30. Os fariseus e seus escribas reclamaram dos discípulos de Jesus: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Ao que Jesus lhe respondeu: os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os enfermos. Eu não vim para convocar os justos, mas sim para chamar os pecadores ao arrependimento. Amém? Feche seus olhos nesse momento, curva sua fronte. Pai, estamos mais uma noite diante da tua doce presença, Pai. É para nós aqui, como já foi dito, um grande privilégio, uma grande alegria estarmos aqui nessa noite, ó Pai. Quantos, Pai, quantas pessoas, ó Pai, que já estiveram num ambiente como esse e hoje já não se encontram mais. Quantas pessoas talvez, ó Pai, almejam, Pai, estar aqui, Pai, mas ainda, Pai amado, não estão. Mas nós temos, ó Pai, este grande privilégio, Pai, e nós te louvamos por isso. E queremos aqui pedir, ó Pai, que a tua graça se manifeste nesta noite de uma maneira profunda e maravilhosa, Pai. Entra no coração deste homem, desta mulher, quebranta o coração, ó Pai, e que a tua palavra, Pai amado, ela venha, Senhor Deus, inundar, ó Pai, que ela venha, Senhor Deus, assim como um rio, Pai amado, desaguar, Pai, sobre o coração deste homem, sobre o coração desta mulher, Pai. É o que nós te pedimos, ó Pai, nesta noite, Pai, e desde já
nós agradecemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Irmãos, hoje nós estamos no segundo elo dessa aliança com Deus, aprendendo com os discípulos de Jesus. Semana passada, o pastor Reginaldo ministrou aqui acerca de um dos discípulos, e foi justamente sobre o discípulo Pedro. Aprendemos ali algumas atitudes, alguns princípios importantíssimos, né? Para que nós possamos colocar em prática na nossa vida. E fomos ali abençoados, foi uma bênção de Deus. E quando nós analisamos a vida, o perfil desses 12 discípulos, uma coisa fica muito clara, que é a graça transbordante do nosso Senhor e Salvador. Nós vemos ali a forma como Deus trabalha, a maneira como Deus usou aqueles 12 homens, de uma maneira tão singular, de uma forma tão poderosa. Isso é a graça de Deus, que é o quê? Favor que nós não merecemos. Nada fizemos para merecer essa graça maravilhosa do nosso Senhor. E olhando para esses 12 discípulos, vendo as características, as personalidades tão diferentes, homens, com as suas falhas, com as suas limitações, assim como cada um de nós temos. Nós vemos ali dentre aqueles 12 homens, nós vemos, por exemplo, ali nós tínhamos pescadores, publicano, comerciantes, materialista, tinha até um zelote. Eu fico imaginando, irmãos, a reunião dos discípulos no início, né? Bem no início, no começo do chamado daqueles 12, até o Senhor Jesus ir moldando o caráter e transformando aqueles 12. Eu fico imaginando ali, por exemplo, Mateus, que era publicano, cobrador de impostos, junto com Simão, que era zelote, não Simão Pedro, o outro Simão, que era zelote. Quem que eram os zelotes naquela época? Os zelotes eram um grupo que queria a libertação de Israel, a força, a espada. E ele tinha do seu lado um discípulo chamado Mateus, que cobrava impostos, né, a Roma. Olha só a diferença de cada um destes. Mas Jesus, ele escolheu cada um daqueles homens, mesmo com os seus defeitos, ele viu ali, na vida daqueles homens, alguém capaz de ser um vaso de honra na obra de Deus. Jesus viu naqueles 12 homens como uma pedra bruta, ele pôde enxergar ali um diamante a ser lapidado. Ele conseguiu ver o que ninguém mais conseguia enxergar. Ele viu 12 homens que talvez hoje, não sei, se de repente nós fôssemos escolher para estar ao nosso lado, fazendo a obra de Deus, será que nós escolhíamos? Será que eles estariam fazendo a obra de Deus? Mas Jesus olhou para dentro do coração daqueles 12 homens e viu algo de bom, e viu ali características, e viu ali qualidades. E é assim que Deus, quando Ele olha para cada um de nós, Ele nos vê. Porque muitas das vezes, amados, o que nós passamos é a parte externa, é o que as pessoas enxergam, é o que as pessoas conseguem ver de nós, né? Aquilo que nós transparecemos, porém, somente o Senhor consegue enxergar lá dentro do nosso coração. Mas interessante, irmãos, que esses 12, eles não foram escolhidos de qualquer maneira. Houve ali um tempo de oração de aproximadamente 40 dias, orando e jejuando. Por isso que em um determinado momento Jesus falou para aqueles 12 e disse assim: olha, não fostes vós que me escolhestes, antes eu vos escolhi. Não fostes vós que viestes a mim, eu que escolhi cada um de vocês. Jesus havia escolhido aqueles homens,
Assim como você que está aqui nessa noite. Claro que um dia nós decidimos vir até Jesus. Porém, nenhum homem, nenhuma mulher, em sua consciência, em seus profundos pecados, tem a força suficiente de se chegar a Deus. A graça de Deus um dia se manifestou em nós. E isso nos fez ir até o nosso Deus. E hoje, pela graça do Senhor, aqui nós estamos. Será que você pode dar um glória a Deus? Será que você pode glorificar o nosso Senhor Jesus? Amém? E olhando para esses 12, amados, eu fico assim vislumbrado, de uma maneira tão interessante, e vendo o poder transformador de Deus. A maneira de Deus trabalhar. Por isso você que está aqui nessa noite, talvez você se acha a pior pessoa do mundo, a pessoa mais pecadora do mundo, mais desqualificada do mundo. Talvez pessoas lá fora de repente já rotularam você, dizendo que talvez você é isso, dizendo que você é aquilo, porque aquela ali é aquilo, e outro é aquele lá também, e que não sei o quê. As pessoas muitas vezes nos rotulam realmente, mas para Deus você tem valor, você é uma pedra preciosa aos olhos do Pai. A palavra de Deus diz assim: porque aquele que tocar em vós, toca na menina dos meus olhos. Será que você pode entender a importância disso? Eu não sei se talvez já aconteceu com você, mas já aconteceu comigo. De repente as pessoas olharem, de repente desqualificar, de repente fechar uma porta, e de repente você se sentir um ninguém, de repente se sentir um nada. E às vezes a pessoa até dizer palavras de ofensa para você, e você se magoa, e você fica machucado, e você fica triste. Mas entenda que a última palavra para nós, para mim, para você, não vem de homem dessa terra, vem da parte de Deus. E aos olhos do Pai você é importante, você é especial, em nome de Jesus. Amém? Amados, nessa noite nós vamos aprender um pouquinho através do chamado de Mateus ou Levi. E o tema da mensagem dessa noite é um chamado que surpreende. Um chamado que surpreende. Deus tem disso, de surpreender. Eu creio que um dia nós vamos estar no céu naquele grande dia maravilhoso, quando o Senhor Jesus voltar e arrebatar a sua igreja. E de repente nós estaremos ali com o Senhor, e nós vamos ver pessoas ali, e nós seremos surpreendidos. E também acharíamos que teria pessoas lá, e talvez não veremos. Porque Deus é um Deus que nos surpreende. E assim foi na vida desse homem chamado Mateus ou Levi. Quem era esse Mateus? Ele era um publicano, um homem materialista, cobrador de impostos para o Império Romano. Ele era considerado para os seus conterrâneos ali, para o povo judeu, como um traidor. Um homem que cobrava impostos para o Império Romano. E ele sendo judeu, ele era um traidor. Eu fico imaginando esse homem no seu dia a dia, quando ele saía de casa, estava na rua. Como que seria, de repente, o relacionamento dele com as pessoas? O tratamento das pessoas para com ele? Como que, de repente, as pessoas olhavam para ele? De repente, muitos olhavam para ele com um olhar e já tiravam os olhos. De repente, muitos falavam. De repente, muitos apontavam o dedo para aquele homem, porque ele era considerado um traidor. Ele era um homem que, como sendo publicano, ele era o tipo de pessoa que gostava de levar vantagem em tudo. Era um homem de posses, um homem de articulação, um articulador. De repente a gente tem ouvido muito falar acerca dessa palavra, né? De repente quando você liga a sua televisão, e aí você assiste um jornal, um noticiário, e aí você ouve a respeito, né, dessa
corrupção que nós temos aí no nosso Brasil, falando acerca de Lava Jato e tantas outras coisas. Mateus, ele era um homem mais ou menos desse nível, um cobrador de impostos, e a maioria deles era corrupto. Assim como nós vemos também no Evangelho de Lucas, falando acerca de um baixinho chamado Zaqueu, maioral dos publicanos. Zaqueu não ficava na rua cobrando, pegando o dinheiro do povo. Ele era o comandante. Ele tratava com os cobradores. Ele era maioral. E Zaqueu era um corrupto também, porque ele pegava além daquilo que era devido ou imposto por Roma. Mas eu fico pensando, irmãos, que na vida de Mateus, e sempre acontece assim, sempre haverá em nossa vida um divisor de águas. E quem sabe seja hoje na sua vida que vai ser um divisor de águas. De repente a sua vida hoje, ela não vai ser mais a mesma. De repente hoje, Deus começa algo, um plano, um propósito maravilhoso na sua vida, nessa noite, em nome de Jesus. Um dia na vida desse homem foi diferente. Certa feita Jesus entra numa cidade chamada Cafarnaum. E ali muitas pessoas necessitadas, muitas pessoas precisando de algo, precisando de uma cura, e Jesus efetua uma cura, um milagre fantástico de um jovem paralítico, aonde os seus amigos descem ele pelo telhado de uma casa, e diz o texto que após isso, Jesus sai andando, e ele vai bem aonde esse Mateus, esse homem publicano estava. E eu fico imaginando naquele dia, na vida de Mateus. De repente, quem sabe, numa quinta-feira de manhã, e Mateus ele acorda, sentindo um vazio muito grande no seu coração, não teve uma noite muito boa. De repente ele acordou na madrugada, e ele olhou para tantas coisas que ele tinha na sua casa, uma casa muito boa, uma casa grande, adquirido pelo trabalho e pela sua corrupção, de desvio. Mas tudo aquilo ali que ele tinha não trazia nele paz, não trazia nele satisfação nenhuma. E aquele homem não conseguia dormir. E à noite ele acorda de manhã e sai caminhando como sempre. E ele vai em direção ao seu posto de trabalho, na coletoria. Mas naquele dia não seria mais como os outros dias. Aquele dia seria diferente. Porque naquele dia, algo iria acontecer. Aquele que todos rotulavam, aquele que todos falavam mal, agora ele ia ter um encontro pessoal com a pessoa do nosso Senhor e Salvador. E aquele foi o grande dia da sua vida. Diz o texto, dá uma olhadinha aí no Evangelho, no capítulo 5 de Lucas. Passados estes eventos, saindo Jesus, encontrou-se com um publicano chamado Levi, que estava sentado da coletoria e convocou-o. Eu fico imaginando naquele dia, ele sentado ali na coletoria, cobrando os impostos, e Jesus chega para ele. Jesus não diz bom dia, Jesus não diz boa tarde, Jesus simplesmente lança-lhe uma palavra desafiadora, e que de repente nessa noite você também se sinta desafiado a essa palavra. E Jesus diz: segue-me, Levi, segue-me, Mateus. Esse foi o grande momento na sua vida. Jesus fita os olhos dele ali, e ele olha para Jesus e recebe ali uma palavra confrontadora. E Jesus sabia quem ele era. E com certeza Mateus também já ouvia, ou já tinha ouvido falar de Jesus. E Mateus olha para Jesus e, sem titubear em nenhum momento, ele levanta. O interessante, irmãos, que em tudo isso, Jesus ali,
Ele não olhou para os pecados daquele homem. Jesus viu naquele homem um grande potencial. E é assim que Jesus olha para cada um de nós. É assim que Jesus olha para você aqui nessa noite. Talvez você chegou aqui hoje com o coração quebrado, moído, por tantas situações que ocorreram na sua vida, ou de repente estejam acontecendo ainda. Mas Jesus olha para você e não condena. Jesus olha para você e não aponta o dedo. Ele olha com você com um olhar de amor. E ainda lhe faz uma proposta. Filho, me segue. Eu tenho algo na tua vida. Eu tenho algo maravilhoso para fazer em você e através de você. Aleluias. Você está aqui nessa noite, amado. Deus tem algo para fazer na sua vida. Deus tem algo para fazer através da sua vida. Jesus, ele viu nele algo. E naquele momento, onde todos de repente que estavam em volta, de repente, mas peraí, esse é publicano, esse é pecador. Eu sou muito mais justo que ele. Mas Jesus olhou para ele e viu potencial. Jesus viu qualidades. Jesus viu algo de bom. E Jesus, além de ver tantas coisas, Jesus sonhou com ele. E Jesus tem sonho contigo também, amado. Eu me lembro um dia, uma oração que eu fiz. Eu falei, Senhor, eu tenho tantos sonhos pessoais, Pai. Mas hoje, eu quero orar diferente. Eu quero orar assim, Senhor, sonha comigo e realiza os teus sonhos na minha vida e através da minha vida. Oh, aleluia! Os sonhos de Deus são maiores, irmãos, são melhores. Permita-se um dia dizer isso, Senhor, sonha comigo, Pai. Realiza os teus sonhos na minha vida e através da minha vida. Jesus olhou para aquele homem que todo mundo apontava o dedo, que todo mundo meneava a cabeça e não olhava para ele porque ele era um traidor, mas olhou para ele dizendo, olha, vem comigo, que eu tenho algo para fazer na tua vida. Vem comigo que eu tenho coisas maravilhosas, eu tenho sonhos tremendos para realizar na sua vida. Deus tem isso para mim, amado. Deus tem isso para você. Deus tem isso para cada um de nós que estamos aqui nessa noite. Por isso não se julgue sendo a pior pessoa desse mundo. Não se julgue sendo talvez a pessoa mais pecadora. Todos nós temos nossas falhas, sim. Não há ninguém perfeito aqui nesse lugar. Só houve um que foi Jesus. Amém? Aleluia. E Jesus olha para aquele homem e fala, filho, vem. Ele não aponta os seus pecados, não o julga e ainda vê aquilo que ninguém via. Esse é o nosso Deus, amado. Esse é o Deus que nós servimos. E diz a palavra de Deus, no versículo 28, e Levi levantou-se. Olha só, levantou-se. O que isso demonstra? Que Mateus ou Levi, ele não titubia, ele se levanta e aproveita a grande oportunidade da sua vida. O pastor Adinal disse aqui, o nosso Deus é um Deus de oportunidades. Olha que oportunidade fantástica, de mudança de vida, de mudança de rumo. Jesus ali se apresentando para ele, e lhe dando essa grande oportunidade. Irmão, aproveite, irmã, aproveite as oportunidades. Elas podem não voltar mais. Talvez elas não vão aparecer mais. Não deixe talvez para amanhã, ou de repente para outro dia. Quem sabe talvez você tenha adiado. Quem sabe talvez você tenha adiado esse encontro com o Senhor. Quem sabe talvez você tenha adiado, né? Essa entrega, esse chamado. É hoje, amado. É hoje que o Senhor te chama para começar algo novo, para começar uma história nova na sua vida, em nome de Jesus. É hoje, meu irmão, é hoje, minha querida, não deixa para amanhã. Se entregue totalmente, sem reservas, e confia nesse Deus, confia nele, amado.
Mateus, interessante que ele se levanta e carrega consigo algumas coisas? Não. Ele abandona tudo. Ele deixa tudo. Ele não olha para trás. Ele não olha para os seus bens. Ele não olha para o dinheiro que ele tinha. Ele não olha para a sua posição social ou o respeito que ele tinha adquirido por alguns, por outros nem tanto. Mas ele se levanta, deixa tudo. Isso me ensina, amado, que para caminhar com Cristo é necessário renunciar. Para caminhar com o Senhor é necessário renunciar a algumas coisas. Quem sabe talvez você já até tenha caminhado com o Senhor há algum tempo, mas talvez você não tenha deixado algumas coisas. Coisas que talvez estão atrapalhando o seu caminhar com Cristo. É necessário renunciar às nossas vontades, ao eu, e confiar no Senhor. Confia nele, amado. O chamado para caminhar com Cristo é um chamado para mudança de vida e novidade de vida, vivendo cada dia para o Senhor Jesus. Ele não diz para Jesus assim: Senhor, eu preciso resolver algumas coisas, tá? Eu preciso aqui fazer alguns negócios. Senhor, porque, eu até posso, mas eu preciso, essa área, Pai, eu tenho que continuar com ela. O Senhor permite? Não. Diz o texto que ele abandonou tudo, ou deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Ele levantou-se e o seguiu. Deus está procurando homens e mulheres de Deus determinados. Amém? Quem sabe é você nessa noite que está aqui hoje. Deus está à procura de homens e mulheres determinadas, pessoas a quem o Senhor pode contar e usar de maneira poderosa. Você quer ser um vaso de honra? Você quer ser usado pelo Senhor Jesus? Quantos almejam, quantos desejam isso? Amém? O Senhor está procurando pessoas assim, amado. Ele está procurando pessoas comprometidas. Ele tem esse desejo. Interessante que a vocação desse homem, a vocação de Mateus, ela foi muito diferente da dos outros discípulos. Olhando para o chamado de Mateus, nós vemos realmente uma genuína conversão, uma verdadeira conversão. Porque Mateus, ele não era pescador. O seu trabalho era cobrança de impostos. Aquele que abandonasse isso, essa profissão, jamais ele poderia retornar ao estado anterior. Então, quando ele abandona, ele não pensa: eu vou caminhar com Jesus um tempo. Se o negócio for bom, eu continuo. Mas se de repente o negócio não for, eu volto à minha profissão antiga. Não. Ele se entregou sem reservas. É o que Deus pede de nós, amado. Deus pede essa entrega sem reservas, sem uma condição, confiando plenamente, totalmente no Senhor Jesus. Esse homem, realmente, ele se entrega, houve ali realmente essa real conversão. Interessante que ele toma algumas atitudes. No versículo 29, diz que Levi oferece a Jesus uma grande festa em sua casa. Irmãos, só tinha gente boa lá, naquela festa. Só gente boa. Segundo alguns historiadores, nesse dia, era um dia de reunião dos publicanos em Cafarnaum. Era uma reunião importante. Havia muitos publicanos ali. Interessante também que o publicano, ele usava uma roupa diferente, de cobrador de impostos. Ele era barbudo. Ele usava umas vestes. Imagine aquele monte de publicano, tudo junto. Mas Jesus olhou para Mateus e falou: é você. Jesus olha para você nessa noite. E Ele não vê você como uma multidão, mas Ele vê você como um indivíduo. Um indivíduo que ele tem um plano
e um propósito especial. Amém? Você crê nisso? Amém? Você pode glorificar a Deus por isso? Aleluias. E naquela festa, aquele povo, só gente boa, tudo publicando, de repente falando, então, cobrei imposto, eu tinha que cobrar 50, mas já fui e cobrei 100, tá nem aí. Imagina o nível da conversa, mas Jesus estava lá. Jesus foi. E aí, amados, olha aqui para mim que interessante. Às vezes eu fico me perguntando, se Jesus estivesse entre nós hoje, andando entre nós, aonde que o Senhor Jesus estaria? Aonde que Ele andaria? Será que Ele ficaria só dentro da igreja? Não. Eu creio que Jesus estaria andando em lugares que talvez nós consideramos lugares abomináveis, lugares ruins, péssimos de estar. Mas naquele momento ali na festa, Jesus escolhe aquele homem que era um pecador, que era um publicano, e ainda se assenta na mesa junto com um monte deles. E os fariseus dizendo, mas ele está comendo com um pecador. Mas seus discípulos, que isso, que aquilo. Tudo legalista. Às vezes eu fico dando risada de algumas coisas que acontecem comigo. Irmão, eu sou ex-jogador de futebol. Deus colocou um ministério na nossa vida, na minha vida, da minha esposa, que é trabalhar com crianças. Eu vou no campo, irmão, de calça e de gravata, de certo? Eu vou no campo, sabe do quê, irmão? De short, de bermuda. E um dia, um irmãozinho de uma determinada denominação, você é pastor? Você põe bermuda? Você é pastor? Sol de 40 graus, eu vou usar calça. Você está de brincadeira comigo, né? Fariseu, irmão, farisaísmo legalista. Não podemos ser legalista, assim como o irmão do filho pródigo, né? O irmão do filho pródigo estava na casa do pai, o irmão dele se desviou. Quando o irmão chega, ele fala, aí teu filho, esse teu filho aí, Pô, mas eu tive aqui um tempo todo, o senhor não me deu nada. Legalista. Não, amado. Quando você vê alguém que talvez você considere mais pecador que você, não devemos apontar o nosso dedo, porque quando nós apontamos um dedo, nós temos 3 apontando para nós. E Jesus olha para esse homem e vê ali qualidades. Claro que Jesus, Ele amou aquele homem, Ele ama o pecador, Ele abomina sim o pecado, com certeza. Ele não é conivente com o pecado, mas Ele ama o pecador, e essa é a nossa função. Ele na mesa com todos aqueles publicanos, homens pecadores que a sociedade discriminava, e Ele lá comendo com eles. E foi um grande momento, e talvez a grande oportunidade que Mateus ali aproveitou para falar o quê? Eu vou levar Jesus, e quem sabe esses outros publicanos também não têm um encontro, assim como eu tive. Amém? E ele aproveita essa oportunidade, irmão, e faz ali com aquele povo uma festa, e testemunha do seu amor, e testemunha do seu plano, e do seu propósito. Assim conosco, irmão. Sabe, aonde Deus colocar você, testemunha de Jesus. Seja uma testemunha do Senhor Jesus. Seja lá na tua faculdade. Talvez você fale assim, eu não vou andar com aquele lá, porque aquele ali fuma um baseado. Misericórdia. Irmão, temos que vigiar, com certeza. Mas aonde eu dou aula, eu tenho, não intimidade, mas eu tenho certo relacionamento com usuários de droga. Porque é ali que nós temos que ser diferente, irmão. E fazer a diferença, assim como Jesus. Jesus não olhou para eles e falou, o quê? Eu não vou estar junto com eles. O que os outros vão falar? O que os outros vão pensar? Claro que você não vai fazer igual o irmãozinho. O irmãozinho, alcoólatra,
30 anos, se converteu, cheio do fogo do Espírito Santo. Aí um dia ele falou: estou cheio do fogo de Deus, eu vou evangelizar agora, pastor. Tá? O primeiro lugar que ele foi evangelizar, sabe onde foi, irmão? Lá no bar. Aí acabou desconvertendo. Faltou vigiar. Faltou vigiar. Você tem que ter sabedoria, né? Porém, irmão, Deus vai te usar lá no teu emprego, lá na tua empresa, lá na tua escola, lá na tua faculdade. Aonde você estiver, fale do amor de Deus. Amém? Deus está procurando homens e mulheres nesse tempo que possam fazer a diferença. Amém? Ele está à procura, amado. Interessante que, segundo algumas fontes, e olhando para a vida desse homem, diz que ele pregou o evangelho 15 anos, Mateus, para os judeus. Mais tarde ele foi enviado para nações vizinhas como Etiópia, Macedônia, obedecendo ao ídolo de Jesus. E segundo a tradição, afirma que ele foi martirizado na Etiópia. Quem era esse homem? Mateus. Qual que era a sua profissão mesmo? Publicano. Nós estamos falando dele hoje. Você quer deixar um legado na tua vida? Você quer deixar um legado enquanto você estiver? Ou seja, depois que você morrer, né? Mas aproveite o tempo. Porque depois que você for para a glória, irmão, qual que vai ser o legado que você vai deixar? Não, aquele irmão, ele era uma bênção. Não, mas aquele irmão lá, meu Deus do céu, ele era o chamado crente detetive. Você conhece o crente detetive? 007. Ninguém sabe que ele é crente. Ninguém sabe que ele é crente. Mas não, aquele irmão lá, ó, onde ele vai, ele fala do amor de Deus. Para todo mundo, sem acepção de pessoas. E é assim que o nosso Deus faz. O nosso Deus, a palavra dele diz no Salmo 113, ele ergue do pó o desvalido e do montouro necessitado para o assentar ao lado dos príncipes. Sim, com os príncipes do seu povo. O nosso Deus não faz acepção de pessoas. Não importa a sua posição social. Não importa o seu nível intelectual ou a sua condição financeira. Quando Deus quer usar alguém, ninguém pode impedir. Seja um vaso de honra nas mãos do Senhor Jesus. Amém? A palavra de Deus diz que aonde abundou o pecado, abundou a graça de Deus. Olha que coisa linda. Por isso eu digo nessa noite para você, amado, não sei como você chegou, talvez se sentindo a pior pessoa desse mundo, algo talvez aconteceu nessa semana, mas Deus, Ele quer demonstrar esse amor por você hoje. Ele quer manifestar a sua graça, o seu favor, aquilo que você não merece. Sabe por quê? Porque Ele tem um plano, um propósito lindo na sua vida. Amém? Não importa o teu passado, o que importa é hoje. Tome uma decisão hoje por Cristo e Ele vai mudar totalmente a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Vamos louvar o Senhor? Amém. Feche seus olhos nesse momento, mesmo sentado. Nós vamos louvar um cântico. Depois eu quero orar para você, em nome de Jesus.